Claro, e as dúvidas de vocês de casa também, que eu quero a participação de vocês através do nosso WhatsApp, que é o 45992544747. Bora lá participar com a gente? Em primeiro lugar, Jaqueline, obrigado. Seja bem-vindo ao nosso Ver Mais. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade de falar um assunto tão importante que é sobre saúde mental e principalmente sobre ansiedade. É, como a gente falou, né? É a ansiedade na segunda-feira de volta ao trabalho, quando chega domingo à noite, você está aí vendo o Domingo Espetacular, você já começa a ficar preocupado que tem que trabalhar no outro dia, então tudo isso aí gera bastante ansiedade também, né? Muita ansiedade, porque muitas expectativas também são criadas na segunda-feira. Por exemplo, iniciar a dieta, iniciar a academia, um projeto de vida novo. E muitas vezes quando chega a segunda-feira, isso não acontece. E tudo aquilo que a gente depositou em relação à segunda-feira fica paralisado. E aí a gente é invadido por emoções negativas que faz com que a gente comece a se perder e não entender o que está acontecendo com a gente. É aquela cobrança, né? Ai, mais uma semana, como vai ser essa semana? O que vai acontecer nessa semana? Mas assim, Jaqueline, o que é considerado ali ansiedade? A ansiedade, todos nós temos ansiedade, sabe, Mauro? Muitas vezes, a ansiedade comum, normal, é quando a gente vai realizar uma viagem, a gente é tomado por uma emoção positiva, realizar um sonho. No entanto, a ansiedade, ela faz parte do nosso dia a dia como um combustível que faz com que a gente se movimente. Porém, quando ela começa a nos paralisar, é um ponto de alerta que nós precisamos identificar e entender o que está acontecendo, porque nosso corpo está dizendo que tem alguma coisa de errado. E quando ela começa a paralisar, então, Jaqueline, já é uma crise de ansiedade? Já é o topo ali? Nem sempre é uma crise de ansiedade. Às vezes é um primeiro sinal que você precisa observar o que está acontecendo. Para uma crise, em linhas gerais, a gente tem aquela respiração mais rápida, uma taquicardia, uma palpitação, sudorese, às vezes problemas gastrointestinais. Então isso é mais comum, tremores. Isso é bastante comum dentro de uma crise de ansiedade. E assim, até quando a ansiedade, então, ela é considerada normal, que é uma coisa tranquila? Porque às vezes é bom até sentir, né? Que dá aquele friozinho na barriga, né? Mas às vezes pode não ser tão normal assim, né? Até onde a gente vê que isso não está paralisando as nossas atividades. Por exemplo, eu tenho um trabalho da faculdade para fazer e eu vejo que eu preciso organizar e vou começando, né? Estou ansioso para fazer, pego aquilo e vou realizar. No entanto, eu tenho isso na ansiedade boa. Na ansiedade ruim, eu tenho esse mesmo trabalho e vejo que eu não consigo realizar, começo a paralisar, começo a procrastinar, que é um comportamento muito comum. E isso vai me gerando estados ansiosos, me deixando mais nervoso, me deixando mais nervosa e faz com que eu não consiga concluir aquela atividade. Isso é um primeiro fator que a gente precisa começar a observar, se ele está tendo recorrência ou isso está acontecendo esporadicamente. E assim, quais os sintomas que podem ser identificados, Jaqueline, como fora do normal? Indicando até que a pessoa, né, ela já está precisando de ajuda, que ela tem que ficar atenta que já está indo quase para uma crise, então. Os pensamentos acelerados, muitos pensamentos negativos, essa taquicardia, essa irritabilidade, dores de cabeça com muita frequência e uma certa intensidade, são alguns dos sintomas mais comuns. E assim, muitas pessoas também, Jaqueline, eles recebem o diagnóstico de transtorno de ansiedade, né? Queria que você falasse pra gente quais que são esses transtornos também, né? E quais que são os mais comuns ali que você percebe no consultório, que as pessoas vão até você para falar sobre isso. Geralmente a gente tem um bom índice de pacientes, né, diagnosticados com um transtorno de ansiedade generalizado. É onde nós já estamos com a ansiedade ruim, né? Como a gente gosta de falar de ansiedade patológica, instalado e que aí precisa sim de um acompanhamento tanto psicológico e em alguns casos psiquiátrico também. E assim, Jaqueline, quando que é a hora de buscar essa ajuda profissional? Porque às vezes as pessoas que estão próximas até elas podem comentar ou falar, mas as pessoas às vezes também não percebem que ela está ansiosa. Às vezes as pessoas falam assim, calma, respira, conta até 3. Sim. Quando que é a hora, esse momento então de buscar essa ajuda? Por isso que é tão importante o autoconhecimento, para entender que quando a gente já não está conseguindo mais realizar as atividades básicas do dia a dia, como, por exemplo, praticar uma atividade física, realizar as nossas atividades de trabalho que até pouco tempo nós fazemos
muito tranquilo e de repente isso começou a acumular, não consigo mais fazer, a minha mesa vai começando a ficar muito bagunçada, eu não consigo ter iniciativa, sempre vou protelando, ou eu passo muito tempo às vezes nas redes sociais e acabo perdendo o interesse por outras coisas que eu gostava. É um dos momentos que a gente precisa olhar para isso de uma outra forma e buscar ajuda. E foi diagnosticado ali o caso. Como que funciona esse tratamento, Jaqueline? Depende de cada caso, com medicamento? Eu queria que você explicasse um pouco para a gente sobre esse tratamento. Ou, de repente, uma conversa ali com um profissional já ajuda também. Com certeza a conversa já ajuda, né? Mas, geralmente, como são feitos esses tratamentos? O paciente chega para nós relatando algum desses sintomas. Então, em psicoterapia, nós vamos identificar se é somente esses sintomas ou eles estão junto com outras comorbidades e avaliando o caso de cada paciente, a gente avalia também a necessidade de uma avaliação psiquiátrica, o paciente aceitando, né, que ele precisa dessa avaliação, nós encaminhamos para um psiquiatra para essa avaliação, que aí ele vai definir se vai precisar dessa conduta medicamentosa ou não. Alguns casos não são necessários e outros casos sim, mas é individual. E assim, Jaqueline, ansiedade e o medo, eles são sintomas diferentes? Porque a gente falou que a ansiedade às vezes até é bom um pouquinho, né? O medo a gente também fala que é bom você ter medo, que te dá coragem e tal, mas eles são sintomas diferentes um do outro? Sim, são sintomas diferentes. O medo, todos nós temos medo e isso é bom, isso nos protege. Por exemplo, eu estou dirigindo em alta velocidade e se eu sei que eu vou passar daquilo, pode acontecer alguma coisa. Então eu preciso ter esse medo de não ultrapassar os limites, né? E a ansiedade, todos nós sentimos essa emoção que pode ser positiva como negativa. E é importante, então, saber diferenciar um Sim, do outro ali também, né? Porque nem tudo é ansiedade e nem tudo é medo. E já a ansiedade, ela pode causar problemas de sono também? Pode ser um dos sintomas que as pessoas podem ter também? Pode sim, Mauro. Isso é muito recorrente, principalmente quando não se tem uma boa higiene do sono, onde fica muitas horas antes de dormir nas redes sociais, ou com o celular, ou outras coisas. Assistindo TV no quarto, que a gente fala que não pode, mas as pessoas gostam. Sim, sim. Aí fala que não conseguem dormir. E aí começa, você adormece por um curto período de tempo, você se acorda, desperta e, será que eu já fiz determinada atividade? Será que eu não fiz? Eu poderia ter feito aquilo, eu não deveria. Amanhã eu tenho que fazer isso. E você acaba perdendo o sono e acaba entrando num estado ansioso, muitas vezes dando dor no peito, né, sentindo taquicardia, dor de cabeça e ali o sono vai embora. É o que eu falo, as pessoas se matam de rir porque eu falo assim, eu sou um reloginho, hora de dormir, hora de dormir, eu posso deitar, eu apago. Eles falam, como você consegue? É se desligando mesmo, que é para amanhã, pensa amanhã, você deitou, dorme. Se você quer ficar pensando, fica acordado, né? E funciona mesmo, eu apago direitinho. Super. Ó, o povo está interagindo com a gente, vamos lá, já. Queria saber se devo procurar tratamento numa crise de ansiedade que sofro há mais de anos, nunca quis medicação. Por conta do medo de ficar dependente. Sinto aceleração, estresse, falta de ar, enfim, tudo isso. Quem mandou pra gente foi a Silvia. É um sintoma ali de ansiedade, tudo isso que ela passou? Sim, obrigada, Silvia, pela sua pergunta. Sim, é um sintoma, sim. E é importante essa avaliação para que nós entendamos até onde essa ansiedade está privando ela da qualidade de vida e que a gente possa adequar esses comportamentos que muitas vezes não estão sendo funcionais, para que a gente possa adequar eles para ser comportamentos funcionais e que ela consiga ter qualidade de vida novamente. O importante é o que a Silvia mandou para a gente também, né, Jaqueline? Porque ela já percebeu. São todos os sintomas ali, então já está na hora, com certeza, de procurar um profissional para poder conversar, ver como que está esse grau de ansiedade. Como você falou, tem a parte boa, mas também tem a parte que precisa ajuda ali, né? É fundamental essa avaliação, que muitas vezes as pessoas acham que é frescura, que ela vai conseguir passar por isso sozinha. Então, por isso essa avaliação, a procura por um profissional especializado, para que a pessoa entenda realmente o que ela está sentindo, se é ansiedade, se é só um episódio e que tem tratamento e a gente pode auxiliar nisso.
Não, e que tem que procurar ajuda. É importante você aceitar também que está acontecendo tudo isso, porque muitas pessoas não aceitam e vão teimando, continuam ansiosos. Isso não vai ajudar no sono, não vai ajudar no trabalho. No outro dia você está cansado e tal. Então, o importante é conversar, é procurar uma ajuda nesse momento. Com certeza, e entram num sofrimento sem fim. E isso vai causando vários prejuízos em várias áreas da vida. E, Jaqueline, quais que são as estratégias, então, assim, que as pessoas podem usar para esse controle da crise de ansiedade? O que ela pode fazer? Além do autoconhecimento, você pode focar dentro de um estado ansioso. Você pode fazer a verificação do seu pensamento. Realmente isso é verdadeiro? Porque muitas vezes acontece da pessoa ter uma distorção da realidade e levar tudo para o muito negativo. Então verifica, isso é verdade que está acontecendo comigo agora? Qual é a hipótese, a proporção disso acontecer? Ela realmente vai acontecer ou não vai acontecer? E que mais que você tem feito também para se ajudar, né? Ao aliar a atividade física, o excesso de uso de cafeína, né? Tanto com café, com chá, chimarrão, enfim. E a gente pode usar também técnicas de respiração que nos ajudam no controle da ansiedade. E até também as pessoas se cuidarem um pouquinho, né, Jaqueline, sobre essa cobrança, essa autocobrança também, de você ficar olhando as redes sociais, mas fulano tem isso, fulano tem aquilo, fulano está fazendo isso, está fulano aquilo. Essa cobrança acho que deixa as pessoas mais ansiosas também, e com as notícias que elas ficam acompanhando, como a gente fala, essas fake news, essas coisas assim, acho que atrapalha muito nos últimos anos a vida das pessoas, que antigamente, quando não tinha tanto essas redes sociais, acho que não tinha tanto essa cobrança, essa sociedade toda. Claro que nós passamos aí 2 anos de uma pandemia também que deixou as pessoas mais ansiosas também, por não saber o que estava acontecendo, né? O excesso de comparação com o outro, o excesso de expectativa com o futuro vem elencando cada vez mais, exacerbando a ansiedade das pessoas, porque fulano está dessa forma, eu também quero estar. E aí onde se perde a essência de cada um. E por isso, muitas vezes, quando isso acaba se perdendo, a ansiedade chega sendo a vilã. A ansiedade, a depressão chegam sendo vilã e trazendo muitos prejuízos para as pessoas, infelizmente. Gente, mas o importante é você manter a calma e você entender o que está acontecendo. E procurar ajuda se você já descobriu todos esses sintomas, se identificou ali também. Inclusive, acho que vamos deixar o Insta ali da doutora Jaqueline, de repente, se quer interagir com ela, ficou em dúvida, quer saber mais um pouquinho dessa diferença, ansiedade, medo, interage com ela lá. Ou se vocês quiserem um assunto também ligado, né, à psicologia, pede para ela que ela venha aqui no programa para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Gratidão, bom retorno.